Iscaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e esse é o Lendas Sinistras. E nessa semana alguns canais e sites divulgaram uma história de que um usuário do YouTube teria descoberto o lendário Kraken, uma criatura com mais de 90 metros escondida no Google Earth. O usuário em questão é o Go4Ed, e o vídeo onde ele mostra o tal Kraken já tem mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Se vocês quiserem conferir o tal monstro, as coordenadas estarão na descrição. Mas e aí, será que essa lula gigante realmente existe? Será que o Google Earth teria provado a sua existência? Não, amigos, não provou. Segue aí uma foto mais aproximada do tal Kraken. Como podem ver, o monstro é apenas uma rocha de 30 metros de altura e que já é uma velha conhecida dos navegadores. Ela já foi até documentada em cartas náuticas do século XIX. A rocha é um pequeno vulcão submerso que se chama Sail Rock. Essa história do Kraken ficou famosa porque um blog especializado em ufologia e pseudociência chamado UFO Sighting Daily publicou tal vídeo em junho deste ano. Aí deu no que deu. Mas aproveitando a deixa, eu quero comentar sobre alguns monstros marinhos aqui. Falar o que é fato e o que é ficção nesse assunto. E já que estamos falando do Kraken, vamos começar por ele. O Kraken é um ser mitológico. Os primeiros registros dele são originários de livros de ficção noruegueses. Ele é basicamente uma lula gigante que destruía embarcações e transformava o mar num lugar hostil. O monstro ficou tão popular que até hoje ele é utilizado na cultura pop. Mas não, galera, ele não existe. Como eu disse, é um personagem de ficção. Agora vamos ao monstro do Lago Ness. Esse aí é bem famoso. O Lago Ness é um lago de água doce localizado em Raglan, Escócia. A sua profundidade é de aproximadamente 226 metros e é o terceiro maior lago da Europa. Será que um lago grande como esse poderia abrigar um monstro? A história do monstro do Lago Ness é muito mais antiga do que muitos imaginam. A primeira referência data do ano de 565 d.C. Foi quando São Columbano, o poeta irlandês que levou o cristianismo para a Escócia, chegou no Lago Ness e se deparou com alguns nativos relatando que um homem teria sido mordido por um monstro marinho enquanto estava nadando na margem do rio. Começava aí uma lenda. Os séculos foram se passando e os relatos continuavam, até chegarmos na Era Moderna, e com o advento da fotografia, começaram a aparecer fotos do monstro. Em 13 de novembro de 1933, Hugh Gray, um empregado da British Aluminium Company, realizou a uma distância de 60 metros a primeira foto de Nessie, que é o apelido do monstro. A foto fez a popularidade do monstro do Lago Ness catapultar. O monstro do Lago Ness entrava de vez por todas na cultura popular. A foto mais famosa do monstro foi tirada pelo tenente-coronel Robert Kenneth Wilson em 21 de abril de 1934. Nela podemos ver algo que parece ser o pescoço e a cabeça da criatura. A imagem foi analisada na época e seu negativo não mostrava sinais de manipulação. E muitos também passaram a alegar que o monstro, na verdade, seria um plesiosauro, um réptil extinto há 70 milhões de anos. Pois bem, o que é verdade nessa história toda? Bom, aparentemente nada. Recentemente se descobriu que a primeira foto que eu mostrei aqui, a de Hugh Gray, na verdade era uma foto de um cachorro manipulada. Olha só que bonitinho o cachorro. E a foto mais famosa do monstro, também conhecida como a foto do cirurgião, na verdade foi encenada pelo seu autor e um amigo chamado Retterell. Eles arrumaram um submarino de brinquedo e inseriram pescoço e cabeça feitos de madeira e plástico. Então bateram fotos e em seguida venderam a imagem para o jornal Daily Mail. E agora, e o lance do monstro ser um dinossauro, o plesiosauro? Também é improvável. Foram feitas várias expedições no local para tentar procurar o monstro. 24 barcos equipados com sonares vasculharam o lago e não encontraram nada. Se existisse algum dinossauro ali, deveria ter ossos de seus antepassados. E os pesquisadores relataram que o fundo do lago é plano e não tem cavernas, locais onde os supostos dinossauros poderiam se esconder. Conclusão: a lenda do monstro do Lago Ness parece ser alimentada por oportunistas atrás de fama. Não se tem nenhuma evidência de que realmente exista alguma criatura morando naquele lago. E agora vamos falar de uma criatura que muitos, mas muitos mesmo me pedem para falar aqui. Me refiro ao Megalodon. O Megalodon foi um tubarão pré-histórico gigante que tinha mais de 15 metros de comprimento e mandíbulas repletas de dentes que mediam entre 8 e 18 centímetros. Esse monstro habitou a Terra há cerca de 28 e 1,5 milhões de anos atrás e desapareceu durante o Pleistoceno.
De um tempo pra cá, muitas pessoas me pedem para falar dele, e eu achei isso estranho, pois como eu falei, o animal está extinto há milhões de anos. Então fui pesquisar sobre o assunto e descobri que existem vários vídeos no YouTube falando de evidências que indicam que o Megalodon ainda vive nos mares. Existem testemunhas e até fotos que comprovariam que a criatura ainda está por aí. Um exemplo é essa foto batida nos anos 40. Foto essa que até rendeu um documentário no Discovery Channel. E eu acho que esse é um dos fatores que fez surgir essa curiosidade em torno do Megalodon. Um argumento que reforça a crença de que o Megalodon ainda exista é que alguns animais marinhos, como o Latimeria chalunai, dados como extintos desde o período Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos, foram encontrados vivos morando no mar profundo no final da década de 30. Aí ficou a pergunta: e se o Megalodon também está por aí, esperando para ser redescoberto? O problema é que a maioria das espécies marinhas vivem nos primeiros metros do oceano, até onde a luz solar consegue penetrar. Os locais mais profundos do oceano servem como moradia para animais de pequeno porte. Se o Megalodon estivesse vivo e vivendo no mar profundo, como um animal daquele tamanho sobreviveria comendo somente pequenos peixes? Outro fator a ser levado em consideração é que tubarões vivem trocando de dentes, e todos os dentes de Megalodon encontrados até hoje são fósseis. E mesmo que esse animal tivesse se adaptado a viver em regiões mais profundas do oceano, já teríamos encontrado sinais de sua existência, como suas carcaças ou carcaças de animais devoradas por ele, ou até mesmo animais com cicatrizes da mordida desse tubarão gigante. Conclusão: o Megalodon existiu sim, mas há milhares de anos atrás. Hoje não se tem evidência de que ele esteja por aí causando terror nos mares. Infelizmente, alguns canais e blogs ficam requentando essas lendas e afirmando que são verdadeiras em troca de views ou page views. O mesmo ocorre em algumas páginas voltadas ao segmento UFO. Em vez de adotarem uma linha mais investigativa para os casos, alimentam lendas e superstições sem um mínimo de responsabilidade. Eu já pensei em acabar com lendas sinistras numa época, porém, todos os dias chegam até mim muitos desses casos necessitando de serem desmentidos ou esclarecidos. Então decidi pela continuidade do quadro. Enfim, pode nadar no mar sossegado que nenhum Kraken ou Megalodon irá te devorar. Esse Lendas Sinistras vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo. Enfim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta!